Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Geração Neném. Cresce o número de jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham. Em entrevista ao Brasil Notícias, coordenadora do estudo comenta resultado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, o Brasil tinha 48 milhões e meio de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, mas 11 milhões e 100 mil delas não trabalhavam e também não estavam matriculadas em uma escola, faculdade, curso técnico de nível médio ou de qualificação profissional, um crescimento de 5,9% em relação a 2016. A coordenadora da pesquisa, Marina Águas, comentou o resultado. Houve uma queda dos grupos que têm a ver com ocupação, né? E aí, essa queda, esse grupo de pessoas acabou aumentando o grupo que não trabalha e nem estuda. O momento econômico que o país está vivendo, em geral, já tem impactado, ao longo das divulgações trimestrais, a questão da ocupação. E isso é sentido com relação à redução da ocupação e também do estudo, que acaba essas pessoas indo para situação de não estudar e não trabalhar. Essa geração de jovens que não estudam nem trabalham é chamada de geração Neném. Para o médico psiquiatra, o Dr. Rômulo Biosa, especialista em desenvolvimento humano, o resultado da pesquisa gera preocupação. A geração Neném representa 25% dos 45 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. E essa geração que não deseja estudar e vive sem trabalho, ela expressa uma parte da sociedade que revela um status da educação equivocado. A educação é para a vida e não se destina somente para ganhar a vida. A educação é o processo de esculpir a personalidade humana. Nós precisamos acreditar que o homem deve tornar-se realmente o maior conhecedor de si mesmo, para que ele possa dominar o ambiente onde ele vive. Mas nós não vemos isso acontecendo hoje em dia. Ao contrário, vemos o caos completo e a desintegração na sociedade. A raiz do problema é a constante ausência de unidade nos pensamentos, palavras e ações do homem. O homem pensa, mas fala outra coisa e age de uma forma totalmente diferente. Como então restaurar essa grandeza na educação? Pois ela tem um grande e importante papel a cumprir. Outro ponto citado pelo médico psiquiatra é que as características dos neném se mantêm com o tempo e a educação é o melhor caminho para resgatar esses jovens ou prevenir que outros façam parte dessa estatística. As consequências da geração neném, ou o que essa geração já vive, na verdade, são extremamente negativas, infelizmente, na medida em que essa população de jovens não tem perspectiva de uma vida melhor. Eles acabam desenvolvendo um padrão mental negativo em relação aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades de crescimento, e isso, de certa forma, é retroalimentado pela família e pela sociedade. Na verdade, a educação ela é o banco onde a nação desconta o seu cheque cada vez que precisa de cidadãos talentosos e honestos. Então, como poderemos imaginar 11, 12, 15 milhões de jovens, e esse número vem aumentando, sem educação? Como encontrar, como estimular nesses jovens que eles desenvolvam seus talentos? Isso acaba se tornando muito difícil. E então, a educação atual tem feito desses jovens e do homem em geral uma espécie de escravo dos seus próprios sentidos, onde acabam jovens e adultos jovens sendo incapazes de dominar a si mesmos. Então necessitamos direcionar as metas da educação para que a educação desenvolva no homem um ser integrado. Redirecionar as metas da educação significa, antes de mais nada, olhar para a educação e abandonar os valores baseados em números e estatísticas e retomar os valores educacionais baseados na naturalidade
do ser humano. Ou seja, quais são os valores mais importantes para o ser humano, para um jovem? O amor, a gentileza, a ação correta e a não violência. Esses sim são valores que levam o jovem a desenvolver uma resistência emocional, a perseverança em seu estado de espírito e a coragem para enfrentar os desafios da modernidade, da sociedade, de um estudo, de um trabalho. É o que espero e realmente acredito que temos condição plena de realizar em nossa sociedade no Brasil. Você ouviu mais um boletim informativo na Rede Aleluia. Brasil Notícias.